Então, boa noite a todos aí. E vamos, então, dar início, ao nosso encontro dessa noite, rogando ao Senhor a sua proteção. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado e querido amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu santo e amado nome, te pedindo que sejas conosco, Senhor. Abençoe a casa de Miramês e todos os seus dirigentes. Que a tua misericórdia envolva todos os seus tarefeiros, todas as tarefas que esse pouso de amor realiza, em seu nome, Senhor. Que a sua equipe de espíritos abnegados que se encontram apostos para o trabalho, visite os lares de todos aqueles que comungam conosco nesse instante, seja pelos fios da internet, seja pelos fios do pensamento, seja pelos fios do coração. Senhor Jesus, abençoe as águas desses lares, olhe pelos doentes, olhe por aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje. Abençoa-lhes e ampara-lhes o caminho. Que a sua paz seja conosco, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Bom, meus irmãos, então, boa noite, Nós ficamos hoje, então, de falar sobre o tema Deus provedor. Então, nós vamos aqui entrar com a apresentação, tá? Deixa eu só entrar com a apresentação aqui. Vamos lá. Todos vendo? Ok, Então, vamos lá. Nosso tema hoje, então, é Deus provedor. É uma passagem que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. E nesta passagem, o Senhor Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7, versículos 7 a 11. Então, nós vamos começar a compreender esses ensinos de Jesus, Em primeiro lugar, o que é o Deus provedor? O que essa palavra provedor, traz para a gente? E aí nós colocamos aí uma imagem de uma árvore, carregada de frutos, se ofertando para nos alimentar. Então, o provedor é aquele que provê. A origem dessa palavra vem do latim, providere, que significa olhar adiante, antecipar, perceber, prover. Ela é formada pela parte prae, que é antes, e pela parte vedere, que é ver, ou seja, aquele que vê antes. Então, é o nosso Deus provedor. É o Pai que, antes de nós lhe pedirmos, já viu e já sabe de tudo que a gente precisa. Então, nessa passagem do Evangelho, que começa com a frase: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, nós temos ali 3 verbos nessa frase: pedir, buscar e bater. Eles não foram colocados ali por acaso. Isso é fruto da pedagogia divina de Jesus, que vem em nosso socorro, nos mostrando o caminho
para alcançarmos tudo aquilo que precisamos. Então, Emmanuel nos ensina, na interpretação do Evangelho, que quando Jesus coloca ali pedir, ele está falando para nós desejarmos ardentemente alguma coisa, termos fé, acreditarmos mesmo que vamos conseguir aquilo que estamos pedindo. E essas oportunidades aparecerão para nós. É incrível que Jesus fala conosco assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem porque procede do coração. O que Jesus quis dizer com isso? Que aquilo que nós sentimos, que está no nosso coração, isto é o que sai de nós. Então, quando nós queremos alguma coisa, seja o que for, quando nós temos vontade de comer uma coisa, de estar com alguém, de ouvir uma pessoa, de ir a um lugar, de conquistar um título acadêmico ou profissional, de conquistar um bem material, quando nós queremos aquilo de verdade, as oportunidades aparecerão para que aquele bem se realize. Por isso que Jesus ensina qual é o pai que, se o filho pede pão, vai dar uma pedra. Então, Jesus está nos ensinando que Deus criou as suas leis para nos conceder tudo de que precisamos. Mas alguns podem objetar assim: ah, Cristina, mas eu discordo de você, porque às vezes eu peço, eu desejo, eu quero tanto alguma coisa e essa coisa não acontece. Então, Emmanuel nos alerta, dizendo que muitos rogam o auxílio do céu, trancando o coração ao auxílio em favor dos companheiros. E aí, ele fala com a gente que evolução só se processa em bases de intercâmbio. O que quer dizer isso? O que Jesus fala lá na oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Então, Jesus está nos ensinando que para recebermos, precisamos dar. Então, nós estamos pedindo auxílio divino, mas estamos fechando o nosso coração para auxiliar os nossos semelhantes? Estamos, como dizemos muitas vezes, mantendo a nossa zona de conforto? Não, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Eu não tenho nada nem raiva de ninguém na minha família, mas também não amo. Não procuro me aproximar. Me afasto, evito os ambientes em que eles estão, não é? Naquela dualidade, né? Naquela luta entre aquela pessoa velha que a gente é e foi, e aquela pessoa nova que nós estamos desejando ser. E é um problema muito grande conhecer Jesus. Porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus, jamais conseguiremos ser o mesmo. Não tem como. Se vocês observarem a literatura espírita, como, por exemplo, há 2000 anos, como a história do jovem rico, a história do nosso mentor Miramês e tantas outras, vocês vão ver que todos aqueles que se encontram com o Cristo são completamente transformados. E nós estamos querendo buscar Jesus, conhecer Jesus e continuar na nossa zona de conforto. Estamos querendo algo meio impossível, né? A vida nos ensina, por exemplo, o lavrador, aquele que planta, ele tem um solo, mas se ele não pegar a enxada, não vai brotar alimento dali. Assim é o artista, ele tem a tela, os pincéis,
ele tem a posse deles. Mas se ele não estender a mão na execução da obra, não sairá nada dali. Então, essas palavras de Jesus, pedi, buscar e batei, olha o que o Emmanuel fala. Regem os princípios da lei da prece. Vocês prestaram atenção nisso, gente? O Emmanuel está falando conosco que esses 3 caminhos que Jesus apontou são a lei da prece. Bom, a oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Olha o que o Emmanuel está colocando aí para nós, gente. Então, ele está dizendo o seguinte: pode orar. Você deve orar como Jesus ensina, como os Espíritos ensinam. Mas você que está interessado no resultado daquela prece, daquele pedido que você fez, tem que fazer a sua parte. Tem que agir. Não adianta rezar, sentar e esperar sem fazer nada. Não estamos dizendo que alguém deva se desesperar e deva sair por aí quebrando a cabeça torto e à direito, de jeito nenhum. Estamos dizendo que Deus vai atender tudo o que nós pedimos, tudo de que precisamos, desde que estejamos fazendo a nossa parte. Deus fará aquilo que para nós é impossível. E se nós orarmos e rogarmos muito alguma coisa, e mesmo fazendo a nossa parte, fazendo tudo o que a gente precisa fazer, aquilo que a gente pediu não acontecer, vamos recordar do provedor, daquele que vê antes de nós, daquele que sabe antes de nós tudo de que precisamos. E sabe que muitas vezes o que estamos pedindo não é o melhor para nós. Emmanuel prossegue nos ensinando. Buscai, empenhai-vos em encontrar o que anseia e tê-lo-eis à vista. Bater, trabalhar, agir e servir para encontrar as realizações que demandamos. Então, eu vou pedir desejando, eu vou buscar fazendo tudo o que eu posso, e eu vou trabalhar sem parar até eu conseguir aquilo que eu desejo. Essa é a orientação, é o caminho, é como diz o Emmanuel, a lei da prece. Muitas vezes, nós pedimos a riqueza. Mas se não se previne das tentações da ociosidade do egoísmo, obtém a fortuna de mistura com amargas provações. O que fere não é a riqueza, e sim o mau uso dela. Então, vamos entender esse ensino de Emmanuel. Então, eu quero ser rico. Eu estou lutando muito para ter conforto material e para ter bens materiais. Eu estou pedindo isso para Deus. Mas eu não estou me prevenindo das tentações que virão com essa riqueza. Tentações que se refletem na ociosidade e no egoísmo. Então, quando eu alcanço aquilo que eu estou desejando, que eu pedi tão ardentemente, junto com aquilo, virá para mim amargas provações. Mas essas provações vieram não é porque Deus quer que a gente seja pobre. Não é porque Deus dá com uma mão e tira com a outra.
é porque nós estamos utilizando mal os talentos da riqueza que recebemos do Senhor. Os recursos materiais não nos pertencem. Ah, Cristina, mas eu adquiri isso com o suor do meu rosto. Mas se Deus não tivesse te dado, você não teria. Quem é capaz de fazer alguma coisa que não foi Deus que concedeu? Qualquer coisa que você pense em ter foi dado por Deus. A casa foi a natureza divina que concedeu os elementos para construir. Alimentos, roupas, tecidos, veículos, embora estejam sendo construídos pela inteligência humana, até inteligência é concessão de Deus. O corpo que você utiliza para realizar todas essas coisas é concessão de Deus, que pode tirar tudo que te concedeu a hora que Ele quiser. Por isso, quando Deus nos confia os talentos da riqueza, Ele está nos dizendo, meu filho, você é capaz de administrar o bem que eu estou te concedendo. Mas usa com amor. Não use só para você. Não pense em satisfazer só as suas necessidades. Os seus irmãos estão sofrendo. Estão precisando dos recursos de riqueza que eu te concedi. Você vai ter muito mais. Mas entrega bem esses recursos e faça com que, além de serem úteis para você, eles também sejam úteis para o seu irmão. Emmanuel ainda nos fala que nós podemos pedir a beleza física, mas se não vigiamos a vaidade, vamos receber o equilíbrio orgânico associado com dolorosas inquietudes. E aí ele nos alerta. A beleza não perturba, e sim a nossa forma condenável de mobilizar os favores da vida. Que maravilha, gente. Então, eu quero ser bonito, eu quero conservar a juventude, eu quero ter um corpo lindo, eu vou utilizar todos os recursos que a ciência já desenvolveu para alcançar isso. Mas se eu não estou vigiando a vaidade, eu vou alcançar aquele equilíbrio e vou receber junto com ele dolorosas inquietudes. Acabou a minha paz. E isso não é porque Deus me quer feio. É porque eu não soube utilizar os recursos do magnetismo pessoal, os recursos da beleza, e usei esses recursos de forma condenável no modo de utilizar os favores da vida. Olha aí, Emmanuel coloca essa concepção da beleza física como um favor da vida. Vamos meditar. Às vezes, estamos ocupando corpos lindos com uma alma fantasmagórica. Vamos lá. Pedimos autoridade, mas se não nos imunizamos contra a tirania e a violência, vamos guardar esse poder entre nuvens de maldição e sofrimento. Não é um poder que humilha, mas sim a nossa conduta menos digna na sua aplicação. Então, às vezes, nós estamos aí rogando a Deus, né? Rogando ao nosso Pai, ao nosso Criador, o poder, a autoridade. Mas eu não vigiei, eu não me imunizei contra a tirania que ainda existe em mim, contra a violência que ainda existe em mim. Então, eu guardei esse poder no meio das nuvens de maldição e sofrimento. Porque esse poder que eu recebi humilhou, foi usado indignamente e foi mal aplicado. Muitas vezes pedimos inteligência, mas
se não destruímos em nós mesmos o orgulho, recebemos essa intelectualidade revestida de grandes ilusões, arrojando-nos ao remorso tardio. E aí nós lembramos aqui a história do homem inteligente que é citada no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec e os Espíritos nos ensinam nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que um fazendeiro tinha um trabalhador sem condição nenhuma, sem recurso nenhum. Ele não tinha ferramentas, ele não tinha alimento, ele não tinha casa, ele não tinha terra, não tinha sementes, não tinha nada. Então, esse fazendeiro lhe concede um pedaço de terra e lhe dá uma enxada para que ele possa trabalhar aquela terra e tirar dali o seu alimento. E o que esse homem faz? Pega aquela enxada e ataca o fazendeiro. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que assim age o homem que utiliza sua inteligência para destruir a ideia de Deus, como se ele fosse capaz. Então, se nós rogamos a Deus receber inteligência e usamos essa inteligência cheia de orgulhos, essa intelectualidade nossa vai estar revestida de grandes ilusões, ou seja, estaremos navegando em águas perigosas. Não a inteligência que projeta o abismo, e sim a nossa diretriz reprovável no abuso do raciocínio. Então, Deus não condena a inteligência. Deus não nos proíbe de pensar. Deus não nos proíbe de saber. Ele quer que nós cresçamos, que nós evoluamos. Jesus nos ensina que somos deuses, que podemos fazer o que ele faz e muito mais do que ele faz. E que depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Que solicitação é essa, hein, gente? Vocês se lembram? O que eu falei no início da palestra, quando eu disse que Jesus nos ensina que o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, é o que sai, porque procede do coração. Isso rege todas as leis da vida. Então, a vida vai devolver para a gente bem ou mal, conforme estivermos semeando, conforme estivermos atraindo nas nossas necessidades evolutivas. Emmanuel nos ensina: sirvamos a Deus onde estivermos, procurando com serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade. Gente, isso é uma coisa tão profunda, mas tão profunda. Olha, uma das personalidades que mais me influenciam na vida é Paulo Apóstolo. Eu não sei quantas vezes eu já li o livro Paulo Estevam. Perdi a conta. E quanto mais eu leio, mais eu me apaixono por Paulo. E eu penso na coragem daquele homem. Por quê? Ele que perseguiu os cristãos, né? Que mandou prender, que mandou matar, que fazia tanta coisa porque achava que estava certo. Quando sai para perseguir os cristãos e encontra Jesus já ressuscitado às portas de Damasco, em pleno meio-dia, e Jesus brilhava para ele mais que o sol do meio-dia, porque este é o brilho do nosso Senhor. Essa estrela de amor que sustenta a nossa casa terra e todos nós que vivemos nele.
naquele instante, quando Paulo realiza aquele encontro, ele cai do cavalo. Ele desce de todas as suas concepções. Ele desveste aquela roupa velha, precisando de remendo. E ele faz uma transformação moral tão grande que ele fala para Jesus, quando Jesus lhe pergunta, né? Paulo, por que me persegues? E aí, no diálogo com Cristo, quando Cristo fala para ele que ele ia sofrer por causa do nome dele, profetizando-lhe o futuro, Paulo, nessa hora, pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E é disso que o Emmanuel está falando. Sirvamos a Deus onde estivermos. Você tem servido a Deus no seu ambiente de trabalho? Ou você está rezando para ficar livre de todo mundo que está lá? Você está servindo a Deus no seu ambiente familiar? Ou você continua pensando que nasceu na família errada? Você está servindo a Deus na comunidade onde você está inserido? Ou você continua achando que não merece o vizinho que tem? Deus não erra. E Ele nos concede exatamente o que precisamos. O que precisamos é aprender a pedir. Porque geralmente nós pedimos aquilo que nós desejamos. E nunca nos lembramos de pedir que seja feita a vontade de Deus. Que é aquele Deus provedor, aquele Deus que já viu, que já sabe, muito antes de nós. Vamos aprender a descobrir a divina vontade de Deus a nosso respeito, em nossa vida. Bom, nós admiramos muitas personalidades vitoriosas do mundo, não é verdade? Nós admiramos aqueles oradores famosos que, com a sua palavra e o seu verbo, encantam multidões. Nós admiramos aqueles poetas, né, que transformam as letras em coisas maravilhosas. Admiramos os pintores que passam toda aquela beleza para uma tela. Admiramos também os atletas que ganham as medalhas e os troféus nas competições. Sim, todos eles são dignos desse nosso apreço. Mas o Emmanuel nos ensina, como está nessa tela, que há campeonatos ocultos, sem aplausos do mundo, mas atenciosamente seguidos pelo plano espiritual. Precisamos meditar nisso. Então, existe aí um campeonato oculto. Ninguém sabe, só nós e Deus. Ninguém bateu palma para esse campeonato do qual nós estamos participando. Mas aqueles que trabalham a serviço do Senhor estão seguindo com muita atenção nossas ações nessa disputa, na luta dentro desse campeonato espiritual. Se aspiramos à libertação da impulsividade que nos arrasta à cólera e à incontinência, é forçoso nos afeiçoarmos aos regulamentos interiores. Olha que maravilha o Emmanuel está nos ensinando. Queremos nos libertar dessa impulsividade, daquilo que faz com que nós hajamos, com que nós façamos as coisas na base do impulso, sem pensar,
para arrepender depois, para dizer eu devia ter ficado calada, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito aquilo. Então, só vamos alcançar esse campeonato, essa vitória sobre nós mesmos, nos afeiçoando aos regulamentos interiores. Que maravilha, gente, essa colocação. Emmanuel ensina: não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Então, não adianta eu só querer ter equilíbrio, eu só querer ter entendimento, eu só querer ser abnegado, eu só querer ter fé. Só querer não adianta. Então, o que adianta? Olha aí a receita do Emmanuel. E sim, se aplicarmos em nós as regras em cuja eficiência acreditamos, sofreando os impulsos inferiores. 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes. O que o Emmanuel quer dizer isso? A única forma de termos a vitória sobre nós mesmos é frear esses impulsos inferiores que nos levam aos desequilíbrios quantas vezes forem necessárias. Cai e levanta, tenta de novo. Sentiu? Segura, disciplina, esforça. Deus vai te ajudar no resto. Né? Deus vai te ajudar. Bom, nessa nossa conversa, eu tenho colocado imagens sobre a ação de Deus, para que enquanto nós ouvimos os ensinos que Ele nos envia através dos seus emissários, nós possamos refletir também na grandeza dele. No Livro dos Espíritos, a Lei de Conservação, na pergunta 704, nos ensina. Kardec vai perguntar para os espíritos: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? O que Kardec está perguntando aí? Ele está falando assim: olha, então, Deus criou o homem e deu para ele a necessidade de viver. Todo mundo quer viver, ninguém quer morrer. Então, será que Deus deu também para o homem os meios de conseguir ficar vivo? Essa é a pergunta do Kardec. E a resposta dos emissários de Deus e de Jesus. Certo? E se ele não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de conseguir. É essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Gente, nós temos aí as ciências preocupadas com a superpopulação do planeta, né? Com o número de pessoas que o habitam. E nós temos os emissários do Senhor que sabem nos ensinando que a Terra sempre vai produzir o necessário, não o supérfluo. Tem uma história do Chico, né? Que ele nos ensina. Deus nos ensinou a pedir o pão de cada dia, porque ele ia nos conceder o pão de cada dia. Mas nós inventamos a manteiga. Então, a manteiga corre por nossa conta, porque o pão é necessário, a manteiga é supérflua. Não
estamos dizendo que os espíritos, Jesus, Deus, está nos proibindo de comer manteiga. Não. Estamos dizendo que o necessário nunca vai nos faltar. O supérfluo não é necessário. E se nós abusamos da natureza, como nós vamos ver aqui na próxima colocação, nós vamos ver as consequências do nosso abuso. Então, na questão 705, dentro da sua sabedoria, o Kardec pergunta para esses emissários: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Nós não vemos aí, como nós temos visto atualmente, secas invalidando lavouras inteiras, secas secando rios, deixando populações inteiras sem alimentos, incêndios queimando a natureza. Não estou falando aí dos incêndios criminosos, né? Mas estou falando daqueles causados pela própria natureza. Então, Kardec, observando, né, tudo isso que havia no mundo, pergunta para esses emissários por que nem sempre a Terra fornece para o homem o necessário. E eles vão nos responder: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta, e a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Essa resposta não termina aí. Vocês podem ler depois o restante dela lá no Livro dos Espíritos. Mas eu separei essa parte para nós meditarmos. Eu coloquei uma imagem, né, de uma árvore que Deus nos concedeu, derrubada, partida. E os Espíritos estão nos dizendo que o homem é ingrato, está desprezando esta mãe, a mãe natureza, a mãe terra. Mesmo agindo assim, ela continua sendo uma excelente mãe. Mas o homem, com as suas ações, está provocando o desequilíbrio da natureza. E aí vem terremotos, vem tsunamis, vem enchentes, vem secas, vem pestes, porque a ação humana está gerando este desequilíbrio. E aí vai faltar o necessário. Por que faltou o necessário? Porque pelos abusos, o homem estava abusando do supérfluo. É muito claro, né, gente? Cada um de nós sabe exatamente aquilo de que precisa. Quantos pés nós temos? 2? Quantos pares de sapatos nos armários? Fica aí para a nossa reflexão. E não estamos aqui condenando os costumes sociais, nem dizendo que todo mundo tem que andar como um mendigo. Mas estamos falando que existe uma coisa que é necessário e outra que não é, e que é abuso. Então, se nós temos 2 pés e temos 40, 50 pares de sapatos, muito mais animais tiveram que dar as suas vidas para que a nossa vaidade, o nosso orgulho fosse satisfeito. Não é verdade? Então, vamos lá. Questão 707, Kardec pergunta: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Então, Kardec observou no mundo que o mundo estava cheio de abundância, então os bens divinos estavam espalhados a mancheios. Mas
Ali, naquele meio onde tinha tanto bem divino, haviam pessoas sem o necessário, pessoas passando fome, pessoas em necessidade. E aí o Kardec pergunta, por quê, né? E aí eu encontrei essa cena na internet. A mão da natureza nos fornecendo a vida e tudo de que nós precisamos. Então vamos meditar na resposta dos espíritos. Isso se deve ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e a mais das vezes, devem a si mesmos. Buscar e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito humildes são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Quanto ensino nessa resposta? Então, se falta o necessário a alguém no meio de abundância, é porque os seus irmãos estão agindo com egoísmo. Lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, o Kardec vai perguntar para a espiritualidade o que faz o velho que não pode trabalhar. E aí a espiritualidade responde: a família deve ser o seu sustento. E se este não tem família, a sociedade é a sua família. Então, ninguém ao nosso redor deveria estar passando falta de nada, se nós agíssemos sem egoísmo. Muitas vezes também, essa falta das coisas se deve ao próprio homem, porque ele fala que quer, mas senta e espera. Não corre atrás, não faz a parte dele, não persevera. Então, quais as lições que esse pai amoroso, que é Deus, vai precisar enviar para esse filho? Dificuldades e lutas, para que ele aprenda a ser constante, a ter paciência, a ter firmeza. Então, Deus vai enviar as lutas, as dores e as dificuldades, porque é isso que aquele filho dele está precisando. Então, é necessário que nós busquemos aquilo que desejamos com fé e com ação também, colocando as nossas mãos em trabalho. E o Kardec, na sua sabedoria, pergunta para os espíritos assim, e aí eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão comigo. Pensa onde vocês estão agora, dentro da casa de vocês. Vocês ficam pequenos dentro de casa, né? Mas pensem em vocês no bairro que vocês moram. Ficaram menorzinhos ainda, né? E na cidade que vocês moram? E vocês no estado que vocês moram? E vocês no país que vocês moram? E vocês no planeta que vocês moram? E vocês no universo? Eu acho que não dá nem para pensar, não é verdade? Não temos inteligência, não temos cabeça que dê conta de pensar nisso. Parece que a gente some. E Kardec, meditando nessa grandeza da obra de Deus, nessa grandeza de Deus, pergunta para os espíritos: com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E a espiritualidade, então, respondendo a Kardec, que nessa pergunta quis dizer o seguinte: nós somos pequenos demais.
Será que Deus, que cuida desse universo inteiro, se ocupa de nós, lembra de nós, sabe quem nós somos, está atento àquilo que a gente precisa? Será? E os seus emissários, os emissários divinos, nos respondem. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Eu, Cristina, considero esta pergunta a mais linda do Livro dos Espíritos. Deus se ocupa com todos os seres que criou. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Humberto de Campos e o Chico Xavier nos contam uma história no livro Pontos e Contos, que chama A Súplica Final. E nessa história, eles vão nos contar sobre um crente fervoroso, uma pessoa de muita fé, que rogou a Jesus as graças que ele achava que precisava para seguir Jesus. Então, primeiro, achava que ele precisava de dinheiro. Que se Jesus desse para ele dinheiro, ele ia conseguir atender os desígnios de Deus. E Jesus deu. E aí ele percebeu que junto com o dinheiro veio a dificuldade para alcançar Deus e Jesus. E aí ele voltou a pedir. Dessa vez ele pediu autoridade, poder. E aí ele percebeu que com essa concessão ele se viu odiado. E voltou a pedir para Jesus: Senhor, eu tinha pedido errado, então agora me dê dons maravilhosos, porque aí eu sei que eu vou conseguir seguir o Senhor. E Jesus concedeu. E em breve ele estava submetido ao extremo cansaço, por tantos e tantos que o solicitaram. Ele percebeu que tinha pedido errado. E voltou a pedir, falou com Jesus: olha, não, eu só vou conseguir seguir o Senhor se o Senhor me conceder a pobreza. E Jesus concedeu a pobreza. E ele percebeu que ainda assim não deu conta de seguir o Senhor. Então, nesse instante, ele falou em oração com o Senhor: Mestre amado, sei que me abres as portas sempre que bato confiante. Mas, na verdade, eu ignoro a essência dos meus próprios pedidos. Reconheço agora que o Senhor dispensa a riqueza, o poder, a glória de teus dons, conforme os méritos e necessidades dos aprendizes. O Senhor não vai dar escassez extrema àquele que não sabe utilizá-la para o bem. Também não vai confiar as suas dádivas àqueles que não sabem transportá-las entre os homens ingratos e cruéis. Conheces a posição de cada um e medes com sabedoria a extensão das nossas necessidades. Não confere, Senhor Jesus, o benefício da lágrima ao coração endurecido. Também não deixas o cetro da direção muito tempo nas mãos levianas e inábeis. E nem cedes a pobreza absoluta àquele que não sabe aproveitar o sofrimento. Não permites que a riqueza se demore na moradia dos insensatos. Então, Senhor, ele termina a sua história de rogativa nesta terra. Emudece os pedidos da minha ignorância e não permitas que eu te suplique situações que desconheço. Modifica a minha vontade para que os meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje, tenho sido cego. Até hoje, tenho sido cego. Não me negues a tua
misericórdia e faze que eu veja. Faze que eu veja. E nesse instante em que ele fazia essa oração verdadeira para o Senhor Jesus, Jesus veio pessoalmente fazer morada no coração daquele homem. E é assim que somos nós. Pedimos, pedimos e pedimos e não sabemos o que pedimos. Por isso devemos confiar no Pai provedor, que vê antes, que sabe tudo e que vai sempre nos conceder aquilo que é melhor para nós. E fechando as nossas reflexões dessa noite, a gente trouxe essa imagem perfeita. As obras de Deus. Tudo é perfeito nas obras de Deus. Bom, meus irmãos, nós estamos então agora voltando aqui, né, para a nossa tela, querendo saber se houve alguma pergunta, ou se alguém quer fazer algum comentário, trazer alguma contribuição. Ô, Cristina, até agora não houve nenhuma pergunta, não. Nossa, seu Mendes, será possível? Todo mundo caladinho, ninguém vai falar nada. Todo mundo caladinho. Olha, ei, meu amor, beijo, viu? Então, já que ninguém vai falar nada, vamos continuar conversando. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso, Cristina, eu posso passar para você um questionamento que minha mãe sempre me faz aqui e eu não consigo responder de forma que ela se sinta satisfeita. É em relação a essa questão da gente pedir. Ela fala assim, mas se Deus sabe de tudo que eu preciso, por que eu tenho que pedir? E eu não consigo dar a resposta para que ela se sinta satisfeita. Missão quase impossível, né, amiga? Mas vai ser uma alegria muito grande, não é verdade? Olha só, Deus sabe sim tudo aquilo que a gente precisa e concede para a gente. Mas muitas vezes o que a gente está pedindo não é o que a gente precisa. Mas também não vai fazer mal se for concedido. Então, se a gente pediu, Deus concede. Olha o que Jesus fala lá. Qual é o pai que, se o filho pede pão, vai dar uma pedra? Então, vamos pensar. Se a nossa querida pedir para a senhora um pedaço de pão porque está com fome, a senhora vai dar uma pedra para ela? De jeito nenhum. Se for hora do almoço, a senhora vai procurar falar, não vou te dar pão não, porque você está precisando é do almoço. Essa é a hora adequada de você fazer uma alimentação melhor, almoçar. Mas, se ela tiver com muita vontade de comer o pão, a senhora pode dar um pedaço de pão para ela por amor, para conceder a ela essa alegria. E o nosso Pai, o nosso Deus é amor. Ele nos quer felizes, ele nos quer realizados. E ele sabe que nós ainda somos crianças espirituais e que muitas vezes nós precisamos das coisas supérfluas, que se não fazem mal para ninguém, podem sim ser concedidas pelo Pai no acréscimo da sua misericórdia. Entendeu? Aquilo que a gente precisa, ele vai conceder sempre. Mas, às vezes, o que a gente está querendo não é o que a gente precisa. Mas, se a gente pede, ele vai dar. Vamos ver se ela entendeu ou se ela ainda está com dúvida. Pergunta para ela aí. O que ela quer falar com a gente? Nossa, ela tá lá na costurinha dela. Isso é maravilhoso. É porque o tempo aqui vai exceder. Eu sei como é que é. Mas a gente repassa a resposta. Fala com ela que ela já está pedindo, porque ela está lá na costurinha dela, que são essas duas pessoas aí maravilhosas que eu conheço, que eu tenho como amigas, que estão fazendo enxovaizinhos para as crianças pobres. Então, como elas estão
distribuindo com os que precisam. Os bens que Deus concedeu, Deus vai dar tudo o que ela precisa antes dela pedir. Fala para ela aí. Tá bom? Tá bom, obrigado. Viu? Tá ótimo, obrigada. Então, meus irmãos, Deus esse é o nosso Pai. Obrigada. Esse é o nosso Pai, né? Esse Pai maravilhoso, esse Pai amoroso, que criou tanta coisa linda, essas imagens que a gente colocou aí nas nossas telas hoje, para nos lembrar desse Pai o tempo todo, né? Eu estava vendo na internet hoje as árvores curadoras, e eu parei para meditar, e não é realmente que elas curam? Quem é que não se encanta? Quem é que não muda o pensamento quando olha para um ipê carregado de flores? Quem é que não se encanta com aquela árvore maravilhosa, estendendo aquela sombra deliciosa nesse calor que nós estamos vivendo? Quem não se encanta com um riacho cantando? Com um beija-flor, uma rosa? Então, como diz, né, a poesia que o seu Mendes canta em música, canta em oração, eu vejo Deus. Deus está em toda parte. E é esse Pai provedor que já nos concedeu tudo o que nós precisamos. Peçam, conversem com Ele, esperem em confiança, porque Ele concederá, conforme Jesus nos ensinou. Muito obrigada pela paciência de nos ouvirem. Devolvo aí a palavra para o senhor Mendes. Então, agradecemos, Cristina, pela sua participação. Estamos chegando no final da nossa reunião. Tem minha cachorrinha aqui do meu lado, aqui, me puxando para aqui. Ela quer aparecer, tá vendo? Vou fazer uma música vibracional, em seguida vamos fazer a prece de encerramento. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade dos estudos dessa noite. Rogamos, Senhor, que envolva todos os nossos amigos que estão presentes, todos os seus familiares, na sua paz. Envolva cada coração aqui representado na sua paz, harmonia e serenidade. Agradecemos ao irmão Miramês pela oportunidade de estarmos aqui fazendo esse estudo, a todos os nossos amigos do plano espiritual que nos dá força e sustentação, e que Jesus possa permanecer
no coração de cada um aqui presente, no coração de cada um dos familiares, nos envolvendo na paz, harmonia e serenidade. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos a todos pela participação, pela presença e convidamos para a próxima semana, onde a gente vai fazer um novo estudo com um novo tema interessante. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Obrigado.